Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor nos dê mais uma vez nessa tarde a orientação, a instrução e direção no estudo da Sua palavra. Nós vamos dar a sequência nos livros de 1ª e 2ª Samuel que estamos estudando. E vamos caminhar para a terceira lição ainda dentro desse tema, tão importante como toda a palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor a sua graça, o seu auxílio, a sua misericórdia, para que na condução desta lição o Senhor possa alcançar o nosso coração, no sentido de que haja em cada um de nós um coração aberto e acessível ao acolhimento da sua palavra, pois a sua palavra ela é poderosa. A minha oração é que você sinta a palavra do Senhor falando com você. Enquanto nós oramos, eu convido a você a pegar a sua revista, você que tem a sua revista. Nós estamos estudando esta revista que trata do Antigo Testamento. Já estudamos Pentateuco, também estudamos o livro de Juízes e Ruth. E chegamos nos livros de Samuel. Tem sido uma bênção poder correr o Velho Testamento e ver o projeto de Deus, os seus propósitos, a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação, a sua benignidade para com o seu povo e por que não dizer para conosco também, hoje, como Igreja do Senhor. Então eu convido a você a compartilhar com o seu familiar, com o seu marido, com o seu filho. Dedique 30 minutinhos para essa meditação na palavra do Senhor, que certamente trará a você um significado bastante importante para a sua vida espiritual, dando-nos assim o crescimento que tanto precisamos do Senhor. Então, com toda a humildade, eu quero aqui propor a você que você e a sua família, o seu filho, o seu marido, possa, junto conosco aqui, pensarmos em algumas coisas dos livros de 1ª e 2ª Samuel, dando sequência, assim, na nossa lição. Mas antes, como sempre fazemos, e você pode me acompanhar aí também, vamos orar ao nosso Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, e pedimos a Ele a sua orientação e direção para o estudo da sua palavra. Pai querido e eterno, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida, dizer obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã que compõe a PIB, Parque Flamengo, aqui na cidade de Guarulhos, Senhor Deus. Nós te louvamos pela vida da sua igreja, pela vida do nosso pastor Vanderlei, juntamente com sua esposa e irmã Fabíola, na condução desse rebanho, Senhor. Pedimos as suas bênçãos a cada um dos que compõem a sua igreja e a todos quantos o Senhor, ó Pai amado, tem chamado, Senhor Deus, e que ouvirão, ó Pai amado, a sua palavra, como muitos têm ouvido, e nós te louvamos por isso. Muitos têm valorizado o ensino da sua palavra, Senhor Deus, o que nos alegra e certamente alegra muito mais o coração do Senhor, Pai. Que o Senhor nos conceda mais um momento de profunda reflexão, ó Deus, de acolhimento, de coração aberto e sensível para lermos, aprendermos e, sobretudo, Senhor Deus, praticarmos a sua palavra. Nos dê a sua bênção nesse momento, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Bom, irmãos, como dissemos, nós estamos em uma sequência estudando o Antigo Testamento e essa já é a terceira lição dos livros de 1ª e 2ª Samuel. A nossa revista ela é bastante interessante, pois ela é de uma editora que nos dá a liberdade de trabalharmos com bastante paciência e sem corrermos, pois ela não tem data definida como muitas outras lições de escola bíblica dominical. Então isso nos deixa bastante confortável para abordarmos os temas que o Senhor nos direciona e achamos de bastante importância. Assim sendo, esse estudo poderá ter ainda e certamente terá uma sequência de outras aulas. Na nossa igreja nós temos, quando estávamos ainda podendo cultuar o Senhor, 1h e 10 de EBD. Aqui, dessa forma virtual, só 30 minutos. Então, o que deverá ter mais aulas pela frente ainda dentro desse tema. Mas o que de fato importa é absorvermos tudo o que a palavra do Senhor tem para nós. Não pretendemos com essa fala dizer que esgotaremos o que tem a palavra do Senhor, porque ela é uma fonte inesgotável, mas dizer com isso que com calma nós vamos caminhando e aprendendo e desenvolvendo a nossa conduta cristã para, de uma forma mais sábia e aprovada pelo Senhor, peregrinarmos aqui nessa terra, enquanto Ele assim nos permitir. Eu vou ler aqui a introdução do que fala o autor da revista. Samuel é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, profeta, juiz e teve a tarefa de ungir 2 reis. Um livro que leva o seu nome é igualmente importante. Ao ler as histórias ali narradas, compreendemos como Israel deixou de ser um grupo de tribos para se tornar um reino. Estude com atenção para entender bem os detalhes da história da monarquia de Israel, desde a sua fundação até o exílio. Bom, como nós já dissemos nas aulas anteriores, toda a missão ela tem os seus alvos e objetivos. E os autores de todas elas citam pelo menos 3. Nós já falamos sobre 2 dos alvos, que é sobre o fator de julgarmos as pessoas por aquilo que é aparente. Também na última aula falamos sobre a soberania do nosso Deus e de que diante dela nós devemos aquietar o nosso coração. É uma situação bastante apropriada, inclusive, para esse momento tão difícil que nós atravessamos. E o outro objetivo que o autor cita e lista aqui é de que nós, ao estudarmos os livros de 1ª e 2ª Samuel, de acordo com a sua autoria aqui na revista, é de ter uma visão histórica da monarquia nos livros de Samuel. Samuel é alguém que nasceu ainda entre o período dos juízes que nós estudamos, um período bastante triste na fase do povo de Israel, aonde não havia uma liderança, pois Josué, o último líder de Israel, havia morrido e não deixou sucessor. E no livro de Juízes nós vimos a oscilação da vida espiritual e, sobretudo, os prejuízos e as mazelas que o povo colheu em função da sua vida inconstante com Deus. Pois o resultado de uma vida inconstante com Deus não pode ser diferente de decadência, de prejuízos e de situações desfavoráveis. Devemos sim manter uma vida na direção e orientação do Senhor,
Por isso, o estudo da sua palavra e a nossa humildade de ter um coração aberto e reconhecer de que nós precisamos aprender e crescer a cada dia deve ser um ponto a ser valorizado e observado por mim e por você. Então Samuel nasce dentro do período dos juízes. Nós já vimos aqui na primeira lição desta aula, o seu nascimento foi fruto da oração da sua mãe, uma petição de uma mãe estéril que não podia ter filhos e que, com um coração quebrado diante de Deus, amargurado de espírito, foi atendida em algum momento da sua vida. E Ana, mãe de Samuel, dedica ele ao Senhor, passa a dedicá-lo integralmente ao Senhor. E aqui ela nos dá um exemplo de como nós, pais, também precisamos e devemos proceder como pais e mães que somos. Apesar de Deus dar-nos filhos a nós, a dedicação de nossos filhos devem ser feitas ao Senhor. E de que maneira nós podemos fazer isso, dedicar os nossos filhos ao Senhor? Instruindo-os, sobretudo, no caminho do Senhor, levando-os ao conhecimento de que há um Senhor único, soberano e absoluto. Nós não podemos, como pais cristãos, negligenciarmos a educação religiosa ou a apresentação de Deus aos nossos filhos diante da palavra do Senhor, ensinando-as e, sobretudo, com o nosso viver diário. Samuel é alguém que, muito jovem ainda, ele, dedicado ao Senhor pela sua mãe, passa a viver com o sacerdote Eli, ali em Siló. E notemos que o sacerdote Eli não tinha uma postura que poderíamos dizer que agradava ao Senhor, mas a palavra do Senhor, ela não esconde a decadência humana, as fraquezas humanas, e tudo que está escrito na palavra do Senhor foi escrito para o nosso exemplo, diz a Bíblia. E nós aprendemos com a Bíblia de uma forma geral, tanto com as coisas que são positivas e também com as coisas que não são positivas. E o caso do sacerdote Eli é um exemplo que nós devemos evitar. E é um exemplo, sem sombra de dúvida, a não ser seguido. Então Samuel, sobre a supervisão, vamos assim dizer, do sacerdote Eli, tinham 2 filhos, Ofni e Finéias. E diz assim o capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 12: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou a travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo que queimassem a gordura, vinham auxiliar do sacerdote e diziam ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força.
Versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então esta era a postura dos filhos do sacerdote Eli, tratando com desprezo a oferta do Senhor. O versículo 12 nos dá conta de que eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Como o texto que nós discorremos nesta leitura, eles infringiam, desprezavam as ofertas do Senhor, fazendo o contrário de como era o certo de se fazer, né? Pegavam das carnes antes do que o sacrifício fosse queimado como oferta ao Senhor e, sobretudo, pegavam mais do que lhes era recomendado. Nós vamos ver duas referências sobre essas questões que está em Levítico 7. Você pode aí abrir a sua Bíblia e o versículo 34. Levítico 7, versículo 34, diz o seguinte: das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito, que é movido ritualmente, e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Portanto, essa era a parte que o Senhor havia tomado e separado como oferta para os sacerdotes. Mas o texto que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 14 diz: e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo, fazendo então assim o que o Senhor não ordenara. E também ainda em Levítico 3, e nós vamos ler dos versículos 3 ao 5, como que era para ser feito esse sacrifício, essa oferta de comunhão, esse sacrifício de comunhão pelo sacerdote. Diz o seguinte, versículo 3 do capítulo 3 de Levítico, até o versículo 5. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha, acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Versículo 16. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Então, aonde nós lemos no capítulo 2 de 1 Samuel, há aqui um relato que antes, versículo 15 nos dá conta disso, mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E agindo assim, o versículo 17 dá conta de como Deus estava enxergando o procedimento desses dois jovens filhos
e sacerdotes também, ao mesmo tempo, filhos do sacerdote Eli. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Agora, observemos que eles eram filhos de um sacerdote, alguém que tinha como função de apresentar esses sacrifícios a Deus. O sacerdote era alguém que tinha como função de apresentar Deus aos homens e levar os pedidos de oração e de sacrifícios dos homens a Deus. Alguém que nós podemos aqui colocar como intermediário entre o ser humano e Deus, pois de uma pessoa assim espera-se que a sua conduta familiar seja algo de forma irrepreensível, exemplar, mas não é o que aconteceu com o sacerdote Eli na condução da sua família, na liderança espiritual de Israel. Não há aqui indícios de que o sacerdote Eli teve bom êxito na condução espiritual da sua casa. Uma falha gravíssima e que gera consequências graves também, espiritualmente falando. E nós vamos ver mais um pouco ainda sobre essa situação. O versículo 22 do capítulo 2 de 1 Samuel diz o seguinte: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha a que ponto chegavam as práticas dos filhos do sacerdote Eli. Profanavam, desprezavam as ofertas do Senhor, tratando-as com desprezo, e ainda tinham uma conduta totalmente reprovável, ao ponto de se deitarem com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Uma degradação espiritual terrível. Talvez o ponto baixo espiritual maior que esse não seria talvez possível pensar. E uma afronta contra Deus. Eu costumo dizer lá na nossa EBD, na nossa igreja, que alguém que tem o conhecimento do Senhor, bem como da sua direção, da sua vontade, e tem a capacidade de afrontá-lo dessa forma, é alguém que tem que ter uma coragem muito grande, pois Deus, como diz a sua palavra, de Deus não se zomba, Deus não se deixa ser zombado, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que nós plantamos diante do Senhor, nós haveremos também de colher. Há uma observação aqui para a nossa vida na aplicação daquilo que estamos estudando, a fim de que nós observemos como anda o nosso plantio familiar, individual, para com Deus. O que temos colhido? É uma pergunta que deve nos levar a uma profunda reflexão. Como temos andado com o Senhor? Diante do Senhor? Será que temos dado a Ele a honra devida? Ou nós temos desprezado o Senhor na nossa conduta, no nosso viver diário? E isso nós podemos fazer no sentido de ter a possibilidade e não de poder, de várias formas. E o objetivo
da palavra do Senhor é fazer essa correção, se esse for o caso de incorrermos em tamanha negligência. Versículo 29. O Senhor, através de um homem de Deus, descrito no versículo 27, que se dirige até Eli, diz o seguinte, no versículo 29. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim? São duas perguntas que o homem de Deus faz para o profeta Eli. A primeira chama a atenção porque está no plural. Embora os filhos de Eli procedia, de acordo com o que nós lemos, de forma como o texto coloca, bem claro no versículo 2 do capítulo 2, como ímpios, desprezando as ofertas do Senhor, deitando-se com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda, não se importando com o Senhor. A pergunta, ela é em uma implicação coletiva. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Essa pergunta me faz entender que Eli está aqui enquadrado dentro dela, embora o texto mencione que seus filhos agiam assim. Mas a pergunta está no plural. Por que vocês zombam? Em outras palavras, poderíamos aqui ter uma corrente de pensamento. Por que Eli, você e seus filhos estão me tratando com desprezo? Embora sejam os seus filhos agindo dessa forma, você, Eli, é responsável por aquilo que eles estão fazendo. Por que vocês, por que os seus filhos e você, Eli, estão zombando do meu sacrifício? A segunda pergunta, agora, está no singular. Por que você, Eli, honra seus filhos mais do que a mim? Uma pergunta dura do homem de Deus, proferida ao sacerdote Eli. Uma pergunta que Eli estava recebendo do homem de Deus. Uma pergunta que nos dá uma conotação de uma reprovação incisiva do Senhor de como Eli, sacerdote, conduzia o seu ministério e, sobretudo, a liderança de seus filhos. E o texto é claro, honrando mais os seus filhos do que ao próprio Deus. Não os disciplinando como deveria, não os excluindo como deveria, ou ainda mais, não os ensinando como deveria. Pois a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar. E aqui a produção, os frutos dos filhos de Eli, revela que Eli
falha desde o ensinamento na condução da sua casa, como sacerdote, como alguém que espiritualmente é responsável pela sua casa, assim como eu e você somos. Nós vamos ficando por aqui, já está dando os 30 minutos, que Deus te abençoe, continue orando por nós, oremos uns pelos outros, e nós vamos dar prosseguimento nessa lição e nesse assunto tão sério, que é a palavra do Senhor e de como devemos tratá-la e observarmos e pontuarmos na nossa vida para ver se de alguma forma nós estamos enquadrados diante daquilo que estamos estudando e, se for o caso, que possamos fazer a correção necessária. Que Deus nos abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.